igreja, que preserva a igreja e que salva todo o eleito da igreja. Ele não é meramente o cabeça da igreja, mas o cabeça de todas as coisas. Ele tem o domínio, meus irmãos, sobre todas as coisas. Não há uma folha, não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça, não há uma folha que caia de uma árvore, não há uma gota de chuva que caia do céu, sem que o Senhor tenha dado ordem ou tenha permitido. Cristo, Ele não é o único cabeça, mas Ele é a quem todos estão sujeitos. Alguns já sujeitos com todo temor, outros haverão de estar. A mesma carta de Paulo, uma outra carta de Paulo, do próprio Paulo, mas agora aos Filipenses, ele diz que um dia todo olho verá e todo joelho se dobrará. Um dia todos estarão prostrados diante do Senhor. A diferença é que nós estamos prostrados diante do Senhor para a glória dEle, porque fomos salvos por Ele, mas no dia da vinda do Senhor, aqueles que não se renderam a Ele, terão que sim que se ajoelhar, se dobrar diante dEle, mas aí para juízo. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, porque um dia todos estão espiritualmente debaixo do Senhor e de Cristo. Ninguém faz nada sem que Deus permita. Aqueles que não desejam se submeter ao senhorio de Cristo, hoje, são indignos a pertencer à igreja dele, mas um dia, como eu já disse, eles terão que de alguma forma proclamar que o Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que seja para a própria justiça. Ele não é o cabeça de uma igreja que deseja agradar os membros da igreja, mas ou formar meios para atrair pessoas meramente para um entretenimento, mas da igreja que aceita a pura palavra e preserva o uso dos corretos sacramentos e das sãs doutrinas. Recebemos, meus irmãos, com toda certeza que se Cristo é o cabeça da igreja, essa cabeça não pode ser subestimada. Nós precisamos cada vez mais andar em novidade de vida, porque se nós verdadeiramente morremos para o pecado e nascemos de novo para Cristo, e nós somos verdadeiramente novas criaturas, como novas criaturas, nós devemos andar como novas criaturas. Nós devemos, irmãos, como igreja, como corpo, como unidade, receber do cabeça as orientações para podermos cuidar do corpo, dos membros individuais das outras partes do corpo, um cuidando do outro como parte vital. Assim como nós deveríamos, aqui hoje eu estou me incluindo, deveríamos realizar check-ups anuais, semestrais, ou de tempos em tempos, para saber se todo o nosso corpo está saudável, assim nós devemos fazer todos os dias, para saber se um irmão ou uma irmã da nossa igreja está indo bem, está caminhando bem, está precisando de ajuda, precisando de socorro, de oração, de encorajamento, de exortação no pecado, de todas as coisas, um check-up espiritual. Essa é importante, meus irmãos. Como crentes nós estamos, é interessante, né, que tem um autor, um comentarista que fala, né, que aqui Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça, mas percebam que aqui não quer dizer que nós estamos debaixo dos pés de Jesus, né? Percebam aqui que ele coloca todos debaixo do pé, mas não no aspecto de que nós estamos debaixo dos pés de Jesus. Um é aquele que aboliu todas as coisas, todos os seus inimigos, físicos ou espirituais. O outro é aquele que preserva os eleitos, os fiéis, que lhe foram dados. Entenda, meus irmãos, que aqueles que estão debaixo dos pés do Senhor são aqueles que são propriamente ditos como inimigos de Deus.
nós estamos nas mãos do Senhor. Quem nos diz isso, meus irmãos, não sou eu, não é uma interpretação isolada aqui, mas é a própria palavra de Deus. Olha o Salmo 110, versículo 1, o Senhor dizendo a Jesus, dizendo: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos sobre os estrados dos seus pés. Nós não somos inimigos do Senhor, por isso nós não estamos debaixo dos pés do Senhor. Nós vamos ver isso no versículo 23, mas deixa claro, meus irmãos, que essa cláusula de estar debaixo dos pés do cabeça não se refere a nós. As ovelhas de Cristo estão sob o seu poder, é claro, mas as Escrituras não dizem que está debaixo dos seus pés. João capítulo 10, versículo 28 diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas de Deus das mãos de Cristo. Nós estamos, meus irmãos, nas mãos, nos braços do Senhor, e não debaixo dos pés. Eles não estão sobre os pés, onde Deus mantém os lobos, os ursos, os mercenários, todos aqueles poderes hostis, mas nas suas mãos, onde Ele salva, onde Ele protege, onde Ele cuida. Os nossos inimigos, sim, estão e sempre estiveram debaixo dos pés do Senhor. E quem são esses nossos inimigos? Que Deus os sujeitou sobre todas as coisas. O diabo, os ímpios desse mundo, os escarnecedores, os perseguidores da igreja, os hereges, os impostores, todos aqueles que têm vivido numa vida de pecados, em prisões, exilados e todo tipo de morte, estão debaixo dos pés do Senhor, para que Ele um dia, no tempo da volta dEle, Ele possa de uma vez por todas condená-los. Meus irmãos, aqueles que estão debaixo dos pés de Jesus, de lá não sairão, mas aqueles que pertencem, mesmo estando ainda distante, mesmo ainda não tendo reconhecido o senhorio de Cristo, pela fé, eles já estão nas mãos do Senhor. Cristo é designado cabeça sobre todas as coisas na igreja. Isso quer dizer que Ele tem total poder, meus irmãos. Nós não podemos jamais fazer uma coisinha sequer que não esteja debaixo do agrado do Senhor. Ele é o cabeça de toda a igreja, para que nós possamos saber a direção, para que nós possamos ser iluminados, para que nós possamos ser vivificados, estimulados nos nossos deveres espirituais, perseverando na vida espiritual, perseverando na presença da igreja, operando milagres, e estando e andando em novidade de vida. Nós temos, meus irmãos, com toda certeza, o cabeça que é Cristo, e sendo Cristo cabeça, nós podemos estar tranquilos, porque Ele vai cuidar de todo o resto do corpo. Mas percebam que Deus poderia simplesmente deixar como Cristo como cabeça e não ter formado a igreja, assim como não ter formado o povo de Israel na antiga aliança, e ter deixado os seus anjos pregando o evangelho, os seus anjos cuidando do povo desse mundo. Deus podia ter feito isso. Deus podia dizer: olha, eu sou o Senhor, eu sou o cabeça, e não preciso do corpo, e Ele realmente não precisa de nós, meus irmãos. Assim como algumas religiões em que são necessários algumas entidades, até desde a época dos gregos, até hoje, existem religiões onde é necessário alimentar o ego de deuses falsos, para que esses deuses tenham poderes. O nosso Deus não. O nosso Deus não precisa sequer da nossa adoração. O nosso Deus não precisa do nosso serviço. Mas Ele, na sua infinita graça, nos dá o privilégio de fazermos parte, de sermos o que Ele diz no versículo 23, o seu corpo.
Nós somos corpo de Cristo por causa da infinita graça e misericórdia que o nosso Senhor nos dá, meus